Vejamos os atributos pessoais do Espírito Santo no Velho Testamento. Apesar da ação do Espírito Santo ser comparada e plena no Novo Testamento, isso não quer dizer que ele não agiu no Velho Testamento. Em Gênesis 6, versículo 3, está escrito: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Mesmo após ter pecado e perdido a comunhão com o Criador, encontramos nessa passagem o Espírito Santo interagindo na vida do ser humano. As Escrituras denominam Abraão como profeta em Gênesis 20, versículo 7. Os profetas do Antigo Testamento eram porta-vozes de Deus e responsáveis por entregar a mensagem profética, e para tudo tinham de ser homens dotados de grande espiritualidade e dons. Portanto, observamos todos esses fatores proféticos que são completamente ligados ao Espírito Santo. Sim, é o Espírito Santo, o Espírito da profecia. O mesmo pode ser dito de Moisés em Deuteronômio 18, versículo 15, e de tantos outros. Sendo assim, recordamos o que Pedro escreveu em sua segunda carta, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Ou seja, todos os homens no Velho Testamento que falaram em nome de Deus estavam falando pelo Espírito da profecia, que é o Espírito Santo. Todos eles tinham dons do Espírito Santo, que é comum a todo cristão em nossos dias. Um outro exemplo que pode amparar nosso entendimento é o patriarca José, pois a Bíblia relata que Faraó ficou tão impressionado com a interpretação que José deu ao seu sonho que exclamou: Acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Gênesis 41, verso 38. José era um moço cheio do Espírito Santo, que tinha um dom evidente do Espírito Santo, que é o da interpretação de sonhos. Foi o Espírito Santo que ensinou Bezalel e Aholiabe sobre como procederem diante da tarefa de trabalhar com habilidade artística na construção do tabernáculo no deserto. Depois de terem aprendido com o próprio Espírito Santo, passaram a ensinar também aos demais. Veja, eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em lapidar pedras para engastar e em talhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, o filho de Aissamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que eu tenho ordenado. Êxodo 31, verso 2 e verso 6. Foi o Espírito Santo que proporcionou sabedoria a Josué, e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria. Deuteronômio 34, verso 9. No período teocrático, vemos o Espírito Santo agindo com poder, dando vitória ao povo de Deus contra seus inimigos, e também era o Espírito que dava sabedoria aos juízes. E veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel. Juízes 3, versos 10. Davi, logo após pecar contra Deus, faz uma declaração mostrando-nos que o Espírito Santo já tabernaculava dentro dele. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, verso 11. O texto de Hebreus 1, verso 2 nos mostra que Deus falou no passado com seu povo por instrumentalidade dos profetas, havendo Deus falado antigamente muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho.
Ao observarmos o relacionamento de Deus com os profetas, iremos perceber algo no texto de Isaías 5, versículo 9, que diz: A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos. De Jeremias 1, verso 1 e 2, palavra de Jeremias, ao qual veio a palavra do Senhor. De Ezequiel 1, verso 3, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. De Daniel 2, verso 19, então foi revelado o ministério a Daniel numa visão de noite. De Oséias, capítulo 1, verso 1 e 2, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Em uma leitura superficial, não percebemos a atividade do Espírito Santo no Velho Testamento, mas vejamos com frequência a ação do Espírito Santo entre os profetas do Antigo Testamento. Perceba que repete com frequência a expressão veio a palavra do Senhor. Portanto, no Novo Testamento nos diz que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. O profeta Isaías relata que o povo de Israel, em sua desobediência, tinha entristecido o Espírito Santo. Poderia uma força impessoal ou uma energia se entristecer? Isto não é uma característica de pessoa. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tornou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, lhes tornou em inimigo e ele mesmo planejou contra eles. Isaías 63, do verso 6 e o verso 10.